Pet 1 tá ok? 2 e 3 ok. Vamos entregar esses petinhos de uma vez? Vamos entregar esses petinhos de uma vez? Meus amores, está na hora de entregar os pets. Já fizemos as atividades, agora é hora de entregar os pets. Tá fácil? Não tá. Não tá fácil pra ninguém. Tô aqui na 5ª vez tentando gravar essa aula porque estou aprendendo a trabalhar com tecnologias. Além disso, tem uma cachorrinha dormindo ali, roncando, que é uma beleza. No final dessa aula eu mostro ela pra vocês. Iniciamos o pet 4. Coloquem seus pets em dia. Tem dúvida? Fala comigo. Gente, não fiquem receosos de tirar a dúvida. O pior é ter a dúvida. Não é ter a dúvida, é guardar ela consigo. Dúvidas são feitas para serem sanadas. Fala comigo. Pelo Conexão Escola, pelo WhatsApp. Não saiam dos grupos. Queridos, tem 2 grupos, na verdade. Tem um grupo em que vocês podem se interagir e tem um grupo que eu fiz somente com as informações. Fiquem nesse grupo de informações, porque senão estávamos tendo várias reuniões, até por isso que eu demorei a gravar esse vídeo, para conseguir melhores formas de trabalhar com vocês. Mandem ideias para mim, ideias, críticas, sugestões. Tivemos reuniões até com representantes da Secretaria de Educação de Minas Gerais para poder ver formas de atender vocês. Tá? Só não fiquem com as dúvidas, falem conosco, queremos atender vocês, queremos fazer o melhor, mas precisamos de vocês, tá? Do nosso lado. Juntos somos capazes de tudo. Até eu, né, capaz de gravar aula aqui. Não é fácil, mas a gente dá um jeito. Né? Tudo pode ser aprendido. Não tem nada que não possa ser aprendido. Bom, queridos. Deixa eu ver se tá gravando aqui. Tá gravando sim. Antes de iniciar o PET 4, quero falar sobre um desafio que eu mandei pra vocês. Tomar uma aguinha, peraí. Vai pegando seu petinho aí enquanto isso, tá? Enquanto eu vou falando aqui do desafio, pega seu PET 4. Ou seu caderninho para fazer as anotações, tá bom? Bom, eu fiz um desafio que me deixou muito preocupada. Por quê? Esse desafio, ele era em cima do conteúdo dos PETs 1 e 2. Por que eu faço esses vídeos? Vocês terão avaliações. E por isso, assistam esses vídeos, tá? Assistam aos vídeos. Vocês terão avaliações em cima dos conteúdos dos PETs. Por isso que fizemos esses desafios. Para ver como que está o aprendizado de vocês. E aí, para minha surpresa triste, né? Para minha decepção, a maioria errou esse desafio. E a questão estava fácil. Bem fácil. Em cima do que trabalhamos no PET. O que nós trabalhamos no PET? Que a língua, ela tem a variedade formal e informal. Nos PETs 1 e 2. Trabalhamos o panfleto, né? Descobrimos que um panfleto, ele é formado por uma linguagem verbal, junto com uma linguagem não verbal, que é linguagem verbal escrita e falada. Linguagem não verbal, as imagens. Trabalhamos também as variedades linguísticas. O que são variedades linguísticas? Quando eu estou numa situação de informalidade, que é aquela situação em que eu estou com os meus amigos, com os meus colegas, com os meus familiares, eu utilizo uma linguagem informal, ali falada, no WhatsApp também, linguagem informal. E quando eu vou escrever um e-mail, quando eu vou fazer uma prova, quando eu vou escrever uma carta, quando eu vou escrever um livro, eu posso utilizar a linguagem informal? Eu utilizo a mesma linguagem que eu uso no WhatsApp? Não. Eu vou utilizar a linguagem formal. A linguagem formal é aquela que se aproxima do dicionário, é aquela que se aproxima da gramática, que se adequa às regras gramaticais, é aquela que a gente aprende na escola, é a que está nos livros. Bom, dito isso, vamos à questão. Eu pedi o seguinte: observe o panfleto e marque a alternativa incorreta. Querido, se você vai fazer uma questão que está pedindo a alternativa incorreta, vai lá na questão e circula. Por que você vai circular? Para você não esquecer que está pedindo a incorreta. Não está pedindo a correta, está pedindo a incorreta. Questão A. A linguagem utiliza... o que estava escrito no panfleto, né? Lave as mãos. Se eu tiver no WhatsApp, eu posso falar lave as mãos? Posso. E se eu tiver no e-mail?
escrevendo um e-mail para a secretária de educação. Posso escrever lave as mãos? Porque é uma situação formal. Aí eu tenho que escrever lave as mãos. E por que eu tenho que escrever lave as mãos? Porque se o substantivo está no plural, o artigo vai junto. Artigo e substantivo são como os crushes, né? Shipping. Artigo e substantivo são crushes. O que quer dizer? Se um vai para o plural, o outro vai para o plural também. Se um vai para o singular, o outro vai para o singular. As mãos, a mão. Os cachorros, o cachorro. Entenderam? Artigo, substantivo. Um vai, o outro vai. Se um vai para o plural, o outro também vai. Se um vai para o singular, o outro também vai. Então, se eu falo lave as mãos, errado. Ou eu falo lave a mão, ou eu falo lave as mãos. Mas o mais adequado é eu dizer lave as mãos, porque eu não tenho uma mão só, eu tenho duas. Então, lave as mãos. Letra A. A linguagem utilizada está na variedade informal. Mesmo assim, é possível compreendê-la. Correto, corretíssimo. Vou marcar essa questão? Não, porque eu estou pedindo a incorreta, não estou pedindo a correta. Então, eu não vou marcar esta questão. Essa aqui está correta. Eu estou pedindo a incorreta. Letra B. De acordo com a norma padrão da língua, a palavra mão deveria estar no plural, pois o artigo as está no plural. Perfeito, essa aqui está correta. Se eu vou dizer mãos, eu digo lave as mãos, não é lave a mão, ok? Letra C. Se passássemos o texto do panfleto para a linguagem formal, ele não se alteraria. Queridos, se eu passasse para a linguagem formal, ele não se alteraria? Se eu passasse para a linguagem formal, como que ficaria? Lave as mãos. Então, essa alternativa está incorreta. E se eu estou pedindo a incorreta, vocês vão marcar a incorreta. Letra C. Vamos ler a letra D só por desencargo de consciência. A língua portuguesa pode ser utilizada na variedade formal e informal, dependendo da situação de uso. Certo? Queridos, depende da situação de uso. Se eu estou ali conversando durante a aula, enquanto eu estou conversando, eu digo, faça a tarefa. Vamos conversar. Posso falar, vamos conversar, cortar o R. Estou na língua falada. E se eu for escrever no quadro, posso escrever no quadro, vamos conversar? Vamos conversar. Vamos estudar. Por quê? A variedade formal, ela exige uma situação formal, ela exige uma linguagem formal. Dúvidas, gente, manda pra mim, não fica com a dúvida pra você, tá? Bom, vamos ao PET 4. O que foi pedido no PET 4? Na semana 1 foi pedido interpretação textual e, na verdade, interpretação textual e também relação entre gêneros. Por que relação entre gêneros? Vocês vão perceber que vieram alguns gêneros diferentes nesse PET. Esse primeiro gênero que veio aqui foi o panfleto. Nós já estudamos um panfleto, né? Então já percebemos que num panfleto existe o quê? Um panfleto ele quer vender um produto ou passar uma ideia. Nesse caso aqui, quer passar uma ideia, não está vendendo nada, está só querendo divulgar uma ideia. Qual é o título desse panfleto? Lá em cima, em caixa alta, em letras grandes e em destaque, tuberculose. Esse é o título. Vou colocar aqui um Tzinho para vocês lembrarem que isso aqui é o título. E essa frase aqui, ó, tosse por mais de 3 semanas é sinal de alerta. Isso aqui é um slogan. Por que é um slogan, professora? São frases de efeito que são utilizadas aí em panfletos para que as pessoas memorizem aquela ideia, para que elas guardem aquela ideia. Ok? Professora, me dê mais exemplos disso. Amo muito tudo isso, do McDonald's. É um slogan, né? Quando eu digo, vocês já lembram, né?
Vocês já lembram do McDonald's. Fome de Mac também é um slogan. Por quê? Está vendendo um produto ou uma ideia. Continuemos com a leitura. Vou dar uma sugestão aqui. Coloquem aí nos comentários. Mais exemplos de slogan aí. Ajuda a titia. Fala pra mim. O que vocês acham que são slogans? Eu vou entrar lá pra falar pra você. Se é ou não. Ok? Ou então me manda no WhatsApp. Manda no WhatsApp. Professor, exemplo de slogan. Manda pra mim. Vamos fazer essa interação. Bom. Professora, eu não sei o que é. Eu quero estudar melhor o que é um slogan. Gente, internet tá aí pra isso. Quando eu estudava, né, bom, eu ainda estudo, na verdade, né, nunca paro de estudar, mas quando eu estudava no fundamental, há muitos anos atrás, não tinha internet para pesquisar, eu não tinha internet em casa, internet era uma coisa para ricos, e para eu pesquisar alguma coisa eu tinha que ir na biblioteca e levar 3 horas só para achar um livro que tivesse o tema que eu queria. Procura aí na internet, entra no Google, entra no YouTube. Hoje tem várias formas de pesquisar. E essa é a melhor forma de aprender, sabiam? Não é eu aqui falando e vocês ouvindo. É vocês buscando conhecimento. É a melhor forma de aprender. Continuamos a leitura do panfleto. Como eu disse, tosse por mais de 3 semanas é sinal de alerta. É o slogan do panfleto. E vem, a Secretaria Municipal de Saúde de Santarém orienta. Se você apresenta algum desses sintomas, tosse sem melhoras, perda de peso, queridos, aqui ele apresentou os sintomas. Apresentou os sintomas. Tosse sem melhora, perda de peso, dor no peito, suor noturno, falta de ar e cansaço. Aqui são os sintomas. Depois ele traz o que você deve fazer caso esses sintomas apareçam. Procure uma unidade de saúde mais próxima de você. E o que esse panfleto traz, então? Ele traz os sintomas da tuberculose e traz o que você deve fazer caso você tenha algum desses sintomas. Ok? Aí vamos às questões do PET. Questão 1. E aí não veio letra, veio números, né? Questão 1, letra 1. Brincadeira, gente. Esse pet tá um arraso. Que pet foi esse que tá um arraso? Questão 1. Que informações esse texto apresenta? Queridos, quais são as informações desse texto? É o que eu disse. Ele traz os sintomas da tuberculose e o que você deve fazer caso esses sintomas apareçam. 2. Onde circula esse tipo de texto? Onde que eu encontro esse tipo de texto? Em ambientes hospitalares. Ou então, a gente percebe que é um panfleto, ele pode ser entregue no semáforo, ele pode ser entregue na sua casa, ele pode ser entregue nas ruas, né? Porque é um panfleto que traz informações de saúde. Por ser uma questão de saúde, ele pode ser amplamente divulgado. 3. Qual seria o título desse texto? Tuberculose. Não preciso nem dizer, já falei, né? Está em destaque, é a primeira palavra que vem, está destacada, está em letras grandes, é o título. 4. Qual o slogan do texto? Tosse por mais de 3 semanas é sinal de alerta. Como eu disse, coloquem outros slogans aí para eu lembrar. E também vou colocar alguns aí para vocês, mas são os antiguinhos. Quero ver se alguém é dessa época, hein? Questão 2. Leia o texto e responda às questões. A questão 2 foi feita desse outdoor. Outdoor. Professores de inglês, me ajudem. Essa pronúncia do outdoor. O que é um outdoor? São esses mega panfleto. Vamos dizer que é um panfleto gigante que fica nas ruas. Porque traz mensagens importantes. Olha que mensagem importante que veio nesse outdoor. Não deixe a bebida mudar o seu destino. Dirigir alcoolizado é crime e pode dar cadeia. Queridos, prestem atenção na mensagem. O que veio em destaque? Não deixe a bebida mudar o seu destino. Outro slogan aqui. Só que esse slogan quer vender um produto? Não. Ele quer vender uma ideia. Que ideia?
a de não beber e dirigir. Pessoal, aqui tá dizendo que beber é crime? Bebida alcoólica é crime? Não. Aí que tá a interpretação textual. Se eu perguntasse para vocês, esse texto está dizendo que beber, embriagar-se, é crime? Não, esse texto está dizendo que é crime dirigir alcoolizado. E por isso vem a imagem. A imagem vem para contribuir com a ideia, para complementar a ideia. Vem um carro batido em um copo de cerveja, um mega copo de cerveja. Por que que vem essa imagem? A ideia não está o texto verbal, né? O texto escrito não está dizendo que a bebida pode mudar o seu destino. A imagem vem para te mostrar isso. Se você está querendo viajar, se você beber, o seu destino pode ser até, né, morte. Bom, o que veio pedindo aqui? Que ideia cada texto pretende divulgar? Aí, gente, quando pergunta cada texto, eu entendo que ele está pedindo do texto da questão anterior e desse texto. Então, vamos colocar lá no texto 1, que é o da tuberculose. Ele pretende divulgar as informações sobre a tuberculose. E no texto 2? No texto 2, ele quer divulgar que é crime dirigir alcoolizado. Ele está tentando evitar que alguém dirija alcoolizado. Ele está tentando passar a mensagem de se dirigir, não beba. Outro slogan aí. Se dirigir, não beba. 2. Quais elementos de linguagem não verbal esse texto apresenta? Aí tá perguntando elementos de linguagem não verbal, que são as imagens. Que imagens que o texto apresenta? A imagem de um carro batido em um copo de cerveja na estrada. 3. Qual intenção do autor ao utilizar um carro e um copo no texto? Gente, a intenção é reforçar a ideia de que bebida e direção não combinam. Se você colocou em outras palavras, não tem problema, tá? Se a ideia é a mesma, não tem problema. 4. Que tipo de crítica esse texto faz? Esse texto critica as pessoas que dirigem alcoolizadas. Exercício 3. Releia os textos das atividades anteriores e responda as questões a seguir. 1. Qual é o gênero dos dois textos lidos? Pessoal, posso dizer que são panfletos? Posso, tá? Quem pôs não tá errado. Posso dizer que são panfletos? Posso. Professora, se eu coloquei que o texto 1 é um panfleto e o texto 2 é um outdoor? Correto, tá? Aceito as duas opções. 2. Com que propósito comunicativo esses textos são divulgados? Queridos, que propósito que temos divulgando um texto sobre tuberculose e um sobre não beber, sobre não dirigir alcoolizado? É o propósito de informação e de conscientização. 3. Qual a semelhança entre os dois textos? O que eu posso dizer quais as semelhanças entre os dois textos? Os dois textos, eles apresentam linguagem verbal e não verbal. Apresentam texto e imagem. E ambos pretendem transmitir uma mensagem, uma ideia. Ambos pretendem divulgar uma ideia, ok? Bom, como eu não gravei, demorei a gravar do PET 1, da semana 1, já vamos falar sobre a semana 2 também. Então já pega a semana 2 aí pra gente dar uma olhada, tá bom? Me acompanhe. Na semana 2, pausa para água. Vai pegando sua atividade aí enquanto eu vou tomar minha água. Muito importante tomar água, que o tempo está seco demais. Tomem água bastante. A mão tá até toda hora passando creminho aqui, gente. Muito seco.
Espero que as próximas gerações cuidem melhor do planeta do que as anteriores, né? Para que não precisemos passar por isso. Bom, na semana 2 vieram duas notícias. Pessoal, as duas notícias, elas estão falando sobre o mesmo tema. Porém, a abordagem foi diferente. O Pet trouxe dois textos falando sobre um fato acontecido. Que fato que foi esse? Houve um jogo do Corinthians e nesse jogo o ex-atacante Adriano, que era jogador do Corinthians, ele foi ao jogo e assistiu ao jogo junto com o diretor do time no camarote. E quando isso aconteceu, vários boatos surgiram, dizendo que o Adriano estaria voltando para o time. E aí, por que eu digo que são abordagens diferentes? Pessoal, olha só lá embaixo, na fonte. Qual é a fonte desse texto? Onde que ele foi divulgado? Ele foi divulgado no Meu Timão. Meu Timão, ó aqui embaixo, ó. Meu Timão. Se ele foi divulgado no Meu Timão, que é o site da torcida do Corinthians, né, das pessoas que gostam do time, que são torcedores. Se ele foi divulgado lá, primeira coisa que eu tenho a dizer para vocês. Ele vai precisar dar detalhes do que aconteceu? Não. Por quê? Se é um site voltado para os torcedores desse time, se ele é voltado para os corintianos, eu preciso detalhar o que aconteceu num jogo do Corinthians? Não, porque essas pessoas com certeza assistiram. É o que eu chamo de público-alvo. Público-alvo é aquele... Público-alvo, deixa eu ver se tá gravando aqui. Público-alvo é para quem que eu estou escrevendo esse texto? Para quem que eu fiz? Quem vai ler? Quem vai ser o leitor desse texto? Então, querido, se eu escrevi um texto no site Meu Timão, esse texto ele vai ser lido por corintianos. Então, eu não preciso dar detalhes. Se você ler o texto aí, você vai perceber isso. Não foram dados detalhes. Olha a manchete da notícia. Diretor do Corinthians não descarta novos reforços, mas esclarece presença de Adriano na arena. O que ele está querendo dizer aí? Claro que os corintianos admiram muito o Adriano. Então, nessa notícia, ela está... ela está dizendo que o diretor descartou essa possibilidade, mas ao mesmo tempo está dizendo que o diretor, ele está aberto a negociações. Percebam o conteúdo do texto. Vou ler para vocês. A diretoria do Corinthians falou após a vitória sobre a Chapecoense na noite desta quarta-feira pela Copa do Brasil. Por meio do diretor de futebol, Duílio Monteiro Alves, o clube se pronunciou sobre a presença de Adriano Imperador no camarote da presidência da Arena Corinthians. Não tem absolutamente nada. O Adriano é um amigo que passou por aqui. Esteve com a gente em 2011, mas nada além disso. Veio ver os amigos, o jogo, nada além disso, avisou. Além de descartar o ex-camisa 10, Duílio Monteiro também falou da possibilidade da chegada de reforços. Então, olha só. Ao mesmo tempo que o autor está falando que o diretor descartou o Adriano, ele está dizendo que ele está aberto a reforços. Então, ele não fecha de forma absoluta, né? Não fecha de forma com certeza de que o Adriano não vai voltar. Porque ele está sendo direcionado ao Meu Timão. Como eu disse, são pessoas que têm um afeto pelo Adriano, tem essa esperança de que ele volte, né? Aí veio o texto 2. Lembrando, gente, que aí no PET, o texto 2 em cima veio escrito texto 1 e o texto 1 veio escrito texto 2. Então, faça essa correçãozinha aí, tá? Aí no seu PET,
onde está escrito texto 1, coloca o número 2. Onde está escrito texto 2, coloca o número 1. Veio trocado, tá bom? Aí no segundo texto veio: diretor do Corinthians descarta retorno de Adriano Imperador. Olha a diferença. Aqui nesse primeiro texto está: diretor do Corinthians não descarta novos reforços. Não descarta novos reforços, mas esclarece presença de Adriano na arena. Então, aqui nessa notícia, ele está relacionando o fato do diretor querer novos reforços com a presença do Adriano na arena. O outro texto, ele está simplesmente já sendo de uma forma direta: diretor do Corinthians descarta retorno de Adriano Imperador. Então, ele vem de uma forma que dá certeza de um fato. O primeiro texto já não dá essa certeza. Vamos às perguntas do PET quanto ao texto 1. Qual a finalidade desse texto? Texto 1. Qual é a finalidade? Gente, a finalidade de qualquer texto no gênero notícia é informar o leitor. Informar. E aí, nesse texto em específico, é de justificar a presença do Adriano na arena e falar sobre novas contratações do time Corinthians. 2. Qual o motivo da presença de Adriano na Arena Corinthians? Então, você vai colocar aí na sua resposta: segundo o diretor do Duílio Monteiro, foi apenas a visita de um amigo. Você vai procurar no texto. Você não vai inventar, pensar, não. Olha no texto. O que está escrito aqui no texto? No texto. Você vai procurar no texto, não é? Vai procurar no texto aqui, ó. Ó, o Adriano é um amigo que passou por aqui. Então, segundo o texto, segundo o diretor, né, o diretor do Duílio, segundo ele, foi apenas a visita de um amigo. 3. Quais foram os jogadores descartados? Conforme o texto, queridos, aqui daria ambiguidade? Sim. Poderia pensar que esse texto está perguntando quais são os jogadores que foram descartados anteriormente pelo time Corinthians? Até poderia, mas essa informação vem no texto? Não. Se é uma questão de interpretação textual, eu vou buscar a resposta no texto. Nesse texto, o que está falando que foi descartado? O ex-camisa 10. Então, segundo esse texto aqui, ó, só quem foi descartado foi o ex-camisa 10. Tá? A diretoria descartou o ex-camisa 10. Questão 2. Leia o texto a seguir e responda as questões. Aí já vem aquele outro texto, né? Diretor do Corinthians descarta retorno de Adriano Imperador. Esse texto foi veiculado no Estadão, que é um jornal virtual, e veio dizendo: o atacante acompanhou a partida contra a Chapecoense no camarote da diretoria. O Corinthians contou com a estrela do meia chileno, Ângelo Arauz, na vitória de 1-0 sobre a Chapecoense, na quarta-feira, dia 1º. E mais jogadores ainda podem chegar para reforçar a equipe nessa temporada. Quem admitiu essa possibilidade foi o diretor de futebol Duílio Monteiro Alves, que ainda descartou a possibilidade de contratar Adriano Imperador. Aqui sim, nesse texto ele está falando de forma definitiva que o diretor disse que não vai contratar o Adriano. O Corinthians contou com a estreia do meia chileno. Essa parte eu já li, né? O Corinthians está sempre aberto a melhorar o elenco se tiver oportunidade. É claro que hoje a gente está mais tranquilo. Entendemos que já suprimos as ausências de quem saiu. Mas lógico, se tiver possibilidade, oportunidade de mercado e algum jogador que possa qualificar ainda mais o grupo, será feita a contratação. Mas não há nada em andamento hoje, garantiu o dirigente. O atacante Adriano Imperador acompanhou a partida contra a Chapecoense no camarote da diretoria. Tá vendo como esse texto está trazendo mais detalhes?
ao lado do presidente André Chances e do próprio Duílio Monteiro Alves. Após a partida, boatos davam conta de que poderia ser o início de uma possível negociação, mas o dirigente já tratou de descartar qualquer possibilidade de negócio. Vocês perceberam a diferença entre esse texto e o outro? O outro texto, ele estava dizendo que o diretor não vai contratar o Adriano. Ele estava dizendo que existem possibilidades. O outro texto deixou em aberto, tá? Disse que o diretor justificou, mas não disse que o diretor não vai contratar o Adriano. Esse texto está dizendo de forma clara. Mas o dirigente já tratou de descartar qualquer possibilidade de negócio. Então, aqui está dizendo que ele descartou qualquer possibilidade de Adriano voltar para o time. O que está pedindo? 1. Qual a finalidade do texto lido? Gente, é o que eu disse. A finalidade do gênero notícia é de informar o leitor, trazer informação. Mas nessa notícia em questão, o texto veio para informar que o diretor do Corinthians descartou a possibilidade de retorno do Adriano. Tá bom? Sempre que você quer buscar o principal de um texto, você vai na manchete, no título, tá? Lembrando que quando é um gênero notícia, a gente chama o título de manchete. Questão 1. Já falei, né? 2. Após a presença de Adriano na Arena Corinthians, surgiu um boato. Que boato que foi esse? Queridos, tá aqui no texto. Tá aqui no texto, ó. Vou até voltar aqui para marcar para vocês onde que está. Aqui, ó. O atacante Adriano Imperador acompanhou a partida contra a Chapecoense no camarote da diretoria. Após a partida, boatos davam conta de que poderia ser o início de uma negociação. Queridos, então qual é o boato? O boato é de que se iniciaria uma negociação. Negociação entre quem? Adriano e o Corinthians. Questão número 2. Tem a 3 também. Sobre o que trata a notícia? A notícia trata da presença do atacante na arena, tá? Ela vem justificar a presença do atacante na arena e vem informar que o diretor do Corinthians não vai contratar o Adriano. Aí vem outra questão. Leia os textos 1 e 2 das atividades anteriores e responda as questões. Em quais veículos foram publicados esses textos? O que são veículos? Queridos, veículos é em que lugar que esse texto foi publicado. O texto 1, como a gente viu lá no... Vou voltar aqui no texto 1. No texto 1, ele foi publicado na revista Meu Timão. Revista eletrônica, né? Jornal eletrônico, Meu Timão. No site Meu Timão. E o texto 2? No Estadão. Aqui no começo do texto vem, o Estadão. 2. Qual a data da publicação das notícias? A data é a mesma, 2 de agosto de 2018. E lá no outro texto, também, 2 de agosto de 2018. 3. Nos dois textos temos a presença da palavra descarta. Qual o sentido de cada uma delas? Queridos, a palavra descarta, ela foi utilizada com o sentido de rejeitar. Diretor do Corinthians não descarta novos reforços. Diretor do Corinthians não rejeita novos reforços. Não nega novos reforços. Não desconsidera novos reforços. 4. O que diferencia os fatos narrados nas duas notícias? Queridos, a notícia 1, ela é mais rica em detalhes. A notícia
Perdão, a notícia 2 é mais rica em detalhes. A notícia 2 é essa que foi publicada no Estadão. É a que vem com mais detalhes. Por que vem com mais detalhes? Porque ela não foi escrita somente para corintianos. Ela foi escrita para todo um público-alvo, para todos os leitores daquele jornal. No caso do Meu Timão, quem costuma ler notícias no site Meu Timão? Corintianos. E quem costuma ler notícias no Estadão? Pessoas que torcem para todos os times. Então precisa trazer mais informações, mais detalhes. 5. O texto 1. Questão anterior aqui, ó. Diferencie os fatos narrados das notícias. Outra coisa importante além de trazer mais informações, tá? Além de trazer mais informações, outra diferença é que o texto 1, ele é mais parcial. Porque ele traz a opinião de uma das partes, que é da diretoria do Corinthians, né? Questão 6. Que texto aborda a notícia de forma mais parcial? Pulei, gente. Pulei a questão 5. Questão 5. Voltando, né? Questão 4. A notícia do texto 2 é mais rica em detalhes sobre a presença do Adriano e sobre o jogo. Questão 5. O texto 1 foi retirado do jornal online do próprio Corinthians. Por isso que eu pedi para vocês mudarem aí, tá? O texto do Meu Timão é o texto 1. O primeiro texto que vem é o texto 1. Que impacto isso tem na notícia? Pessoal, qual o impacto da notícia ter sido veiculada? Qual o impacto da notícia ter sido veiculada no site Meu Timão? O impacto disso é que o público-alvo, ele já conhece o fato narrado. Ele já conhece o que aconteceu. Então, não precisa de uma riqueza de detalhes. 6. Que texto aborda a notícia de forma mais parcial? Queridos, parcial é o inverso de imparcial. Ser imparcial é o seguinte. Nas eleições, eu não vou falar para vocês votem no fulano ou no ciclano, porque não é esse o meu papel. Eu vou dizer apenas votem com criticidade. Pensem antes de votar. Se eu não estou torcendo nem para um nem para outro candidato, eu estou sendo imparcial. Se eu estivesse torcendo para um candidato, eu estaria sendo parcial. Parcial é o que está pendendo para uma parte. Qual desses dois textos está mais parcial? Está mais tendencioso para uma parte? É o texto 1. Por que o texto 1 é mais tendencioso? Porque quem escreveu ele? Ele foi escrito para quem? Para torcedores do Corinthians. Ele foi escrito por pessoas do próprio Corinthians. Então, ele vai ser mais parcial. Ele trata de uma das partes, ele fala de uma das partes. É a própria parte falando dela, né? De um acontecido no próprio time. Questão 7. Qual notícia passa mais credibilidade e por quê? Queridos, a notícia que passa mais credibilidade é a do texto 2. Por quê? Ele não foi feito por uma das partes interessadas, que é o Corinthians. Ele foi feito por um jornal imparcial, uma parte de fora, um terceiro que analisou a situação. Certo? Bom, terminamos PET 1 e 2. Desculpa o vídeo ter ficado tão longo, né? Mas, como eu disse, tiveram várias reuniões e eu não consegui gravar antes. Vou mostrar pra vocês meu bichinho roncador. Como eu disse, né? Tô gravando aulas com o bichinho roncando aqui atrás. Vou mostrar pra você quem é. É uma coisinha muito gorducha da mamãe, que tá aqui roncando durante a aula. Gente, não é fácil gravar aula desse jeito. Olha pra isso.
Fala pros meninos, fala, façam os pets, pet 1, pet 2, pet 3 e pet 4. Façam tudo, não deixe de fazer atividade. Isso mesmo, gente. Façam as suas atividades. Qualquer dúvida, fala comigo, tá bom? Beijo no coração de vocês. Se cuidem e até a próxima semana.